A peça de hoje, né, a, a muito excelente e lamentável tragédia de Romeu e Julieta, né, é, é obviamente a peça mais famosa de Shakespeare, né? Embora algumas das falas mais famosas sejam do Hamlet, né? Essa peça foi continuamente aproveitada, né? Não só pelo teatro, mas sobretudo pelo cinema, né? O interessante é que para os especialistas essa peça é uma espécie de peça incompleta, né? Ela é a primeira tragédia do Shakespeare. A gente vai ver aqui em termos da cronologia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar a cronologia. Peraí. Bom, é, o Shakespeare ele começa publicando, né, a primeira peça talvez dele, né, o Henrique VI, a primeira, que depois foi chamada de primeira parte, porque teve duas continuações, depois o Ricardo III. Primeiro com dramas históricos ou tragédias históricas, mas eu prefiro chamar de dramas históricos, né? Em que remetiam ao passado da Inglaterra, tá? Sobretudo ao passado muito Para turbulento. ver Hã? o texto. Eu não vejo bem o texto. Eu cada vez vejo menos, pois é, eu tenho de arranjar outros Não óculos. está vendo? Estou vendo, mas não estou a ver aqui. Ah, peraí, deixa eu ver se eu aumento então para ver se soluciona esse problema. Se é possível, senão eu vou buscar. Você colocou um texto na tela? Não está aparecendo. Não, mas está Não, tá no sharing aqui. Deixa eu dar um não, stop share. não está aparecendo, não. Peraí, Ah, deixa eu fazer o share de novo. Eu coloquei o share e apareceu. está bem, Normalmente sim, eu senhora, esqueço do eu tenho share, óculos. mas é aqui. Apareceu agora? Sim, Não. Não? Apareceu, Elizabeth? eu estou a ver Romeu e Julieta, 1595, 96. Bom, então deixa eu falar sem. Desculpe, Não sei o que desculpa. está havendo, porque eu estou aqui, teoricamente, está no share, né? Sim. Então, não sei o que houve. Mas, enfim, o Shakespeare provavelmente vai para Londres por volta de 1587, né? Quando ele tem aí 22, 23 anos, e começa a escrever aquilo que alguns chamam de tragédias históricas, que eu prefiro chamar de dramas históricos, né? E que já se sabia o que ia acontecer. Como ia acontecer, aí é que vinha a arte do Shakespeare. Depois ele começou a escrever e a companhia dele a encenar uma série de comédias, né? Dois Cavaleiros de Verona, a Comédia dos Erros, né? A Megera Domada, né? E por aí vai. E ainda continuando a escrever também alguns dramas históricos, como o Rei João, como o Richard II, mas não tinha escrito nenhuma tragédia, né? Nenhuma tragédia propriamente dita, né? Que não fosse sobre a história da Inglaterra. Então, Romeu e Julieta, em 1595, quando ele tinha cerca de 30 anos, é a primeira tragédia dele, tá? Depois ele continua a escrever comédias, mas começa a escrever tragédias também, como, por exemplo, Hamlet, em 1600, 5 anos depois do Romeu e Julieta. Como depois também outras grandes tragédias, como Otelo, que a gente já trabalhou, de 1604, Rei Lear, de 1605, Macbeth, de 1606. Então, é mais ou menos a partir desse período, quando Shakespeare tem aproximadamente 30 anos, que ele começa a escrever tragédia, né? E ele é conhecido pelas tragédias, né? Embora as comédias sejam excelentes, são as tragédias como Hamlet, Macbeth, Rei Lear, que dão nome ao Shakespeare. Entretanto, o Romeu e Julieta, né, que ele faz um título enorme, né, a muito excelente e lamentável tragédia de Romeu e Julieta, né? Eu acho que ele quer chamar a atenção para o título como se fosse um autor que de repente quisesse lembrar ao público que ele pela primeira vez está escrevendo uma tragédia, né? Então, muitos autores criticam o Shakespeare, né? Os críticos literários mesmo dizem que não é uma tragédia muito perfeita, né? Porque o desenrolar da trama não depende do caráter. Tem um pouco um excesso de menções à ideia do azar, da fortuna, dos astros que aparecem logo, né? No início, no prólogo.
E outros também condenam essa tragédia por ter muitos elementos de comédia, né? Por ter muitos trechos de comédia. Mas isso pode ser visto ao contrário, né? Pode ser visto como uma grande inovação da parte do Shakespeare. Eu acho que ela é uma tragédia, sim, né? E esses elementos de comédia eles servem para tornar mais leve, né? Um, um texto, uma trama, uma história que em si ela é muito pesada, tá? De qualquer forma, foi a primeira grande obra do Shakespeare, a que mais atraiu atenção, né? Já nessa época, e a partir daí ele só vai amadurecer e escrever as obras clássicas que deixaram ele para sempre no panteão, tá? Agora, eu tenho várias observações sobre o Romeu e Julieta, mas eu prefiro fazê-las ao longo do nosso comentário da peça, inserindo nos comentários que eu vou fazer acerca dos comentários de vocês, tá bom? Então vamos para o primeiro ato. Essa peça, na verdade, a trama da peça, né, a história da peça, né, ela essa história de dois apaixonados, dois amantes que acabam morrendo, envolvendo veneno e tal. A primeira versão é de Xenofonte, um autor grego do século IV a.C. Depois foi reapropriada, né, várias vezes por um italiano e, por fim, por um inglês, 30 anos antes da encenação de Romeu e Julieta do Shakespeare. Teve um sujeito chamado Arthur Brooke, né, que escreveu um poema de 3.000 versos sobre a história do Romeu e Julieta, mas com um espírito totalmente diferente, né? No poema do Arthur Brooke, ele condena esses amantes por terem desrespeitado os pais, por terem desrespeitado a tradição, por terem casado em segredo. Então, no romance, no poema do Arthur Brooke, de certa maneira, Romeu e Julieta são culpados pelo seu próprio destino, coisa que o Shakespeare, né, transforma total e completamente, né? Isso era muito comum, você reaproveitar, né, um tema, mas o que se esperava do autor, do poeta, como eram chamados os autores teatrais da época, era que ele desse uma nova cara, né? Que ele desse um novo significado. E é o que o Shakespeare faz, dando um significado completamente diferente, como a gente vai ver agora. Bom, vamos então ao ato 1. Vou pedir a Elizabeth, que chegou primeiro, que nos diga qual é o destaque dela. Você tem que dizer, por favor, Elizabeth, em que cena está, ou até mesmo em que página, tá? Porque está todo mundo com a mesma versão, né? Então O não tem traço que problema. eu escolhi foi os inimigos da paz, rebeldes súditos. Eram as duas famílias. É sobre as duas famílias. É na Tá, está página em que página? Ou em que 68. cena? Hã? Página 68. 68, tá. Mas eu acho isto tudo muito mal escolhido. No verso 79, tá? Inimigos da 68. paz, rebeldes súditos, né? Tá bom. E o que É, que você gostaria de comentar, Elizabeth, sobre isso? eu vou comentar, quer que eu comente? Sim, é para escolher a palavra-chave e comentar. Eu escolhi isto porque este ódio entre duas famílias realmente criava este clima que eram inimigos da paz. Pronto, eles nunca viam, não se conseguiam relacionar. E eram rebeldes súbditos. Ou seja, por mais que o príncipe recomendasse uma outra atitude, eles nunca obedeciam. Eu acho que este primeiro capítulo é a apresentação destas duas famílias. Perfeito. Eu diria que essa peça, né, ela é É o prática, primeiro ato. sim, no primeiro ato, primeira cena. Essa peça, ela, na verdade, para mim, ela é uma dramatização da passagem da Idade Média para o Renascimento, né? Ela encena, né, o fim do poder privado das grandes famílias, né, com seu ideal de vendetta, e ela afirma o bem coletivo. Tanto que aqueles que se opõem, que impedem a vingança ou a luta entre as famílias, são chamados de cidadãos, né? Sim, E sim, o sim. príncipe fala, ele fala em nome dos cidadãos, né? Então, essa passagem ela se dá de várias maneiras. A primeira é por esse esvaziamento do poder das famílias, que ainda estão lutando, né, entre si e lutando para preservar esse poder. E a outra é pelo surgimento do indivíduo,
desse indivíduo que se descola da sua casa, que no caso é o Romeu, se descola dos Montecchio, e Julieta se descola dos Capuleto, para afirmar o seu desejo individual, para afirmar, né, o amor aí como uma transgressão, como uma subversão a essa ordem das casas aristocráticas, né, a essa ordem familiar, né, que continua existindo, que é forte, mas que no Renascimento ela vai perder força, né? Eu acho que é importante essa palavra-chave, que é essa frase que você escolheu, inimigos da paz, rebeldes súditos. A peça já começa, né, com dois servidores armados de lança e de escudo. Quer dizer, ela já começa em plena guerra civil, embora comece de uma forma cômica, né? Porque eles falam uma porção de coisas de caráter sexual e tal, mas a guerra civil ela está colocada. A peça já começa com um conflito, né? Mostrando que esse ambiente da cidade ainda não foi pacificado. O Shakespeare escolhe uma cidade como Verona, porque a Itália não estava ainda unificada, né? A Itália só vai se unificar no século XIX, muito tempo depois. Ele escolhe porque essas cidades italianas, né, foram exatamente quais que cidades-estado nos moldes da Grécia Antiga. Cidades que tinham autonomia, que tinham independência, né? Cidades que começaram a redigir suas primeiras leis, suas constituições, né? Estabelecer normas de convívio e, sobretudo, o estabelecimento da paz que era tão necessário para o comércio. Eram cidades comerciais e precisavam disso, tá? Então, essa sua frase ela é muito importante para a gente já captar, né, o espírito do início da peça, né, da primeira questão, que é a questão da guerra civil que está colocada aí, da possibilidade da guerra civil, tá? Da tentativa de implantar um espaço público pacificado e que serve aos cidadãos. Cidadãos não têm nome. Eles não são Montecchio, eles não são Capuleto, né? Eles não são aristocratas, eles são cidadãos. Tá ótimo, Elizabeth. Vamos passar para você, Débora, por favor. Eu escolhi do ato 1, cena 4, na página 83. Não é uma palavra, mas é porque é uma expressão, pântano do amor. Pode ser, tranquilo. No Mormacento, o pântano do amor. Aí eu já peguei um pouquinho mais à frente o estado de espírito do Romeu. Eu achei que Pântano do Amor era bem significativo para mostrar o sentimento que ele estava vivenciando, né, de se sentir preso, enredado no pântano do amor. É muito interessante, né, Débora, analisar que quem está falando isso é o Mercúcio, né? O Mercúcio é um personagem, né, com uma língua muito afiada, né, que leva tudo para o lado do sexual, mas também tem uma capacidade crítica fantástica, né? Quando ele morre, a peça perde muito desse caráter, você que entende muito de Pimenta, né? Perde muito desse caráter apimentado, não só no sentido sexual, mas no sentido mesmo de analisar e ridicularizar, às vezes, o próprio Romeu, né? Mostrando os exageros da atitude dele, né? Então, esse mormacento pântano do amor, mas também ele já, mesmo que ele esteja falando aqui de uma maneira muito é, despicienda, quer dizer, um pouco de crítica ao Romeu, né, o que ele acha uma baboseira do Romeu, romântica e tal, mas também o Pântano já traz um pouco uma ideia trágica, né, de um Romeu prisioneiro, de um Romeu que vai ficar preso numa determinada situação, uma situação essa que será mortal para ele, né? Ótimo, vocês escolheram ótimas palavras-chave. Eu só queria fazer um destaquezinho aqui do, do ato 1, porque é uma coisa que vai aparecer, na verdade, em toda a peça, né? Que em toda a peça vai haver o anúncio da tragédia, né? Inclusive, a própria Julieta, ela vai anunciar que vai se matar com um punhal, né? E o próprio Romeu vai anunciar que vai se matar bebendo veneno, né? Eles não estão fazendo profecias, mas eles estão construindo imagens, frases que acabam levando a isso, a uma antecipação do que vai acontecer, né? Então, a primeira coisa que eu queria salientar aqui é o seguinte: os patriarcas, como o Montecchio e o Capuleto, eles não têm nome. Eles não têm nome individual. Pois não. Repararam? Eles são chamados de Montecchio e de Capuleto.
Eles não têm nome. Enquanto que Romeu é Romeu, Julieta é Julieta, é o nome pessoal deles e não o nome familiar, eles representam as famílias, representam essa tradição. Então é como se eles fossem a tradição encarnada, que fosse a casa nobre encarnada. Eles são. Podia ser Luiz Montecchio, Ricardo Capuleto, mas não são. Eles devem ter primeiro nome, mas nem são chamados pelo primeiro nome. Tá? A primeira vez, talvez, que apareça um anúncio, né, da tragédia, né, além do prólogo, né, no prólogo a tragédia já é colocada, se diz, vem ao mundo, que está na página 62. Ao mundo, e no verso 6, ao mundo vem um par de amantes desditosos, que ao preço de sua vida, em vária desventura, põe fim à longa guerra. Então, o interessante, né, é que o desfecho da peça não vai ser sobre Romeu e Julieta, vai ser sobre o fim da Guerra Civil. Romeu e Julieta estão ali para exemplificar, né, os efeitos danosos da Guerra Civil, de uma cidade não pacificada. Mas a peça não é sobre eles, é sobre os amantes que põem fim. Né? Eles são a causa do fim, a paz que decretou a dolorosa sorte. A morte deles já é anunciada, né? Mas ela é anunciada de novo, né, na página 70, que é na cena 1 ainda, né, no verso 139, né, o Capuleto, né, o Montecchio diz assim: meu pesaroso filho foge à luz, em seu quarto se encerra e expulsa o dia, trancafiando portas e janelas, forjando-se uma noite artificial. Tão negro humor promete algo infeliz. Tá? Então, vocês vão ver que ao longo da peça são semeadas várias e várias passagens, né, em que se anuncia uma tragédia. A morte aparece dezenas de vezes. A palavra morte, assim como a palavra matar, morrer, morto, morta. Se somar isso tudo, dá mais de uma centena. Né? Então, na peça, a gente vai ter uma luta constante entre opostos, entre a juventude e a velhice, entre as casas nobres e a cidade, né? Entre a morte e o amor. E essas oposições, na página seguinte, elas estão muito claras na fala do Romeu, a partir do verso 175, da página 171. Da página 71. Ah, tudo que do nada foi criado. Sérias vaidades, lúgubres levezas. Ó, deformado caos de formas belas. Pluma de chumbo, labareda fria, saúde enferma, escuridão que brilha, sonâmbulo desperto, um ser não sendo, não amo amar, mas amo e vou sofrendo, né? Então, aqui a gente tem as oposições e tem a transformação de uma coisa no seu contrário. O leito de Romeu e Julieta vai levá-los ao túmulo. E o túmulo será o leito final, onde os dois amantes vão dormir juntos. Só para dar uma ideia. Então, a peça é muito bem costurada em termos dessas oposições. Tá? Então, vamos agora para o ato 2. Depois a gente volta para o 1, se a gente tiver tempo, a gente volta. Tudo bem. Mas vamos tentar, pelo menos, cumprir os 5 atos, depois a gente volta, depois a gente retorna. Tá? Então, vamos começar com Elizabeth. Ai, meu Deus. Eu pus na página 100, será possível? Página 100, Noite Mágica, ato 2. Noite de Mágica. E está em que verso? Está no verso 150. Agora já eu tenho sublinhado. 150. Abençoada noite, noite mágica. Estando assim na noite mergulhado, temo que tudo seja um sonho e só. É perfeito demais para ser real. Eu tenho escrito no papel, desculpa lá, eu agora perdi-me. Página 100. É no finalzinho, no verso 150. Abençoada noite, noite mágica, que é o princípio da vida deles. Pronto, talvez não seja aquilo que é melhor, ainda tenho mais frases, porque eu depois fico com aquela dúvida.
Não, mas isso permite a gente comentar uma outra coisa. Essa peça do Shakespeare, ela também é uma peça transgressora, porque Pois é, nunca ninguém tinha feito tragédia, comédia, ou seja lá o que for, nunca ninguém tinha feito uma peça que os protagonistas fossem adolescentes. sim, É sim. uma peça que tem uma menina de 13 anos e um rapaz de uns 17, né? Então, é, é uma peça em que tudo se dá numa velocidade, numa intensidade adolescente. Tudo começa num domingo à noite e 4 dias depois está tudo terminado, né? A trama da peça ela é muito rápida, os acontecimentos todos se sucedem muito rapidamente. Se a gente comparar com Otelo, né? Não sei se a Débora teve tempo de ver, né? Mas no Otelo é totalmente diferente. O nosso amigo, entre aspas, Iago, né? Ele vai enredando, 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 até chegar naquele desfecho violento, né? Não há grandes acontecimentos. Há o quê? Pequenas tramóias dele que vão se encadeando, se encadeando. Aqui não. Aqui toda hora tem uma morte, acontece alguma coisa, tem casamento, daqui a pouco eles estão dormindo juntos, daqui a pouco tem um veneno, daqui a pouco um é expulso, daqui a pouco. O tempo, é uma coisa de uma velocidade incrível e É de uma verdade. intensidade também. Daquela coisa adolescente mesmo, que até o Frei fala para ele: por que você não gostava da Rosalina? Agora você já gosta de outra? Eu, hein? Que coisa! Mas é assim, é perfeito, esses exageros, é perfeito demais para ser real e tal, tem a ver com os apaixonados, mas são os apaixonados de primeira paixão, praticamente, né? Então, tem a ver com esse caráter adolescente, né? Do Romeu e da Julieta. É muito boa a sua frase por causa disso, né? E demonstra bem esse caráter, né? Pois é. Vamos lá, Débora, agora é você. Obrigado, Elizabeth. Eu escolhi do ato 2, cena 2, página 97, a palavra nome. Renuncia teu pai, nega teu nome. E mais à frente, isso se repete, porque aparece despe esse nome que não é parte tua, e em seu lugar toma tudo que sou. Então, aí eu acho que é bastante significativo, é justamente a questão do renunciar ao que seria a regra, o que seria o que a família, enfim, determinaria para colocar em prática um desejo individual dos dois, né? Essa coisa de um indivíduo se afirmando, isso, eu acho que aparece um pouco isso na peça também, né? Não, aparece demais. E esse trecho seu é o trecho. Você acertou na mosca. Esse é o trecho mais importante, que é a discussão do nome, né? Que é a discussão do vínculo familiar, né? É, em que ela pergunta o que que é o Montec, não é braço, não é perna, o que que há no nome, né? Então ela diz, eu amo o indivíduo, independentemente de qualquer laço ou vínculo que ele venha a ter. O nome representa esse laço, esse vínculo, né? A ideia, inclusive, de sangue. E ela diz: não, eu amo aquele homem que está ali, né? O nome que ele tem, ele não importa. Uma rosa seria uma rosa mesmo que não tivesse nome. Então é uma frase extremamente transgressora também, né? Ela está nessa época, as famílias, o nome das famílias ainda tem peso hoje. Imagina nessa época, né? Então aqui ela está discutindo, falando assim, não, eu tenho o direito de amar esse homem, né? Num nome não tem nada, ele ia ter a mesma perfeição se não chamasse Romeu, e me toma tudo o que eu sou, é a afirmação do indivíduo, né? Toma tudo o que eu sou, em teu amor farei. Aí ele entra, é a hora em que ela fala disso, né? Em que ela rompe a barreira do nome, rompe a barreira da oposição entre os Capuleto aos quais ela pertence ou pertencia e os Montecchio, que ele entra, porque ele está ali ouvindo no balcão, né? Aí ele entra. E que assim seja, como seja. Ele diz, amém, amém, né? O nome que vai para o espaço. Em teu amor farei novo batismo. Isso, meu Deus do céu. Quer dizer, é como se o individualismo tivesse o mesmo caráter sagrado que tinha, né? Um batizado pelas famílias, que vai lá o pai, vai o avô, vai toda a família, vai se dar o nome, agora ele é Romeu, Montecchio e tal. Ele diz, não, eu vou. É como se ele dissesse, eu vou nascer de novo, tá? Eu vou nascer de novo. E aí ela pergunta, quem és tu que velado pela noite invade meus segredos? Aí é engraçado que ele diz assim, por um nome, não sei dizer quem sou.
Porque quando tira o nome, ele não sabe nem o que ele quer se chamar. Aqui a questão dela é o vínculo, né? É o vínculo que ele passa a ter com ela. Não és Romeu, herdeiro dos Montecchi, nenhum dos dois. Se um deles te desgosta, você não gosta do Romeu ou do Montecchio, né? Eu sou um outro ser agora para você. É uma afirmação, né? Incrível. Ela antes pediu coisa pesada. Renuncia a teu pai, nega teu nome, né? Ou então, jura amar-me para sempre e dizer, não sou mais Capuleto. Ela propõe um acordo com ele. Eu não sou mais Capuleto, você não é mais Montecchio, nós somos Romeu e Julieta, né? E nós somos dois amantes, nós não estamos, né, ligando para mais nada, né? Não vamos... Então, aqui é a parte em que o individualismo mais se afirma, né? Você pegou o trecho absolutamente perfeito, né? E o que há num nome? Mas é muito bonito também do ponto de vista poético. O que há num nome, né? O que existe num nome? Isso é fantástico pelo seguinte, porque é metapoesia, né? É o poeta examinando o que é uma palavra, né? O que está numa palavra? Aqui ele está dizendo coisas que os linguistas iam dizer só muito tempo depois, né? Uma palavra é um signo arbitrário, né? Um nome, uma palavra é um signo arbitrário. Cadeira podia se chamar mesa, e mesa podia se chamar cadeira. São, né? Se isso fosse convencionado, e pronto, acabou, né? E o Montecchio podia não significar nada, mas aí já era mais difícil, né? Porque esse arbítrio estava enraizado socialmente, politicamente e militarmente, né? É o que o Norbert Elias vai mostrar, né? No processo civilizador, o sociólogo alemão, né? Que ele publica em 1939, né? No caso da peça anterior, do Otelo, isso aparece um pouco também, né? A relação do Otelo. Eu sei que não é sobre isso a peça, mas também tem uma espécie de... tem um voluntarismo, assim, eu quero ficar com o Otelo porque eu quero, independente seja ele quem for, entendeu? Ele tinha Verdade. atributos de qualidade, mas ele Não, tinha toda uma... não, Era o estrangeiro, o negro, com todas as qualidades de bom não. general e soldado, ele não era para ser o marido dela, não era aquilo que se esperava que ela fizesse, né? Ela escolhe ele, foge com ele e Pois é, aguenta as consequências. é, Quer dizer, a figura da Desdémona, né? Inclusive, eu já falei isso, que nos comentários críticos, na Fortuna Crítica, tem que indica assim, não. Primeiro, ela é muito independente, ela é muito corajosa. Depois, num certo momento, ela aparece como muito conformada diante do seu destino, né? Pedindo só pelo amor de Deus, não me mate, aquela coisa e tal. Mas, de qualquer maneira, na primeira fase, quando se conta por que ela gostou do Otelo, inclusive ela gosta do Otelo pela história que o Otelo conta para ela, né? Então, é, pelo caráter desse homem, né? Pelo que ele já fez, né? Porque podia ser também, digamos, uma tara. Não, eu gosto de negro, eu gosto de velho. Ele era negro, ele era velho, eu gosto de estrangeiro. Mas não, era pelo caráter dele, pela vida infeliz que ele teve, um nascimento difícil, foi vendido como escravo e tal, depois ele conseguiu se erguer. Então, também aí é uma afirmação do individualismo, porque ele não tem família, e pior do que isso, né? Ele é um anti-cidadão, mas é um exato. cara de valor para a cidade. Para Veneza é um cara de valor, porque é um grande capitão. Por isso, o pai dela não consegue fazer nada contra o casamento dos dois. Porque o Otelo é um homem de valor, um mercenário de valor, um capitão de valor. Mas foi muito bem lembrado, Débora. Muito bem lembrado. Excelente. Vamos lá, então, para o terceiro ato. Depois a gente volta. A primeira a gente cobre, né, os atos, depois a gente volta. Não tem problema. É porque podia ter mais gente, né? E aí, se tivesse mais gente, ia demorar Iam mais. ter mais palavras, né? Iam ter mais palavras para a gente comentar. Mas a gente volta depois. Ih, tem tanta coisa para falar. Nossa Senhora. Vamos voltar então para Elizabeth. O terceiro ato, Elizabeth, começa na eu só 120. queria fazer um comentário. Gostei muito da escolha da Vera neste último ato que a gente teve a fazer. Da Débora? Da Débora. Eu pensava que se chamava Vera. Débora, Débora, desculpa. imagina, que isso? Débora é a abelhinha que faz o mel. É.
Gostei muito da escolha dela. Pronto. No ato 3, eu escolhi, provavelmente, podia ter escolhido melhor. Onde é que está? 123. Malditas sejam as vossas duas casas. Quem é que diz isto? Página 123. É o Era Mercúcio. Mercúrio. Mercúrio. Mercúcio. O quê? Mercúcio. Sim. Eu tenho aqui que é o Mercúrio que diz. Tá, mas aqui na minha tradução é Mercúcio. Ah, está bem, está bem. Pronto. Mas Eu tudo bem. Mas na verdade ele é um Mercúrio mesmo. Ele é o Mercúrio é o nome romano para Hermes, né? Que é o deus das passagens, que é o deus das fronteiras. É um deus malandro, né? É um deus sim, sim, músico. sim. Inclusive virou até música do Chico Buarque, que ele menciona isso. Então ele é esse elemento muito rápido no, no candomblé, o Logum-Edé, né? Que é uma criança e é muito rápida. Ele é muito rápido na língua, mas infelizmente não é tão rápido assim na espada, né? Tanto que ele acaba sendo morto pelo Teobaldo. E o Mercúcio, né? Ele é primo irmão do príncipe. Eu Ele sei não falar. pertence a nenhuma das duas casas, né? E aí o Romeu vai tentar vingar o Mercúcio e vai se enfurecer e vai acabar matando o Teobaldo, né? Eu sei. E aí Conheço. vejam bem, quando o Mercúcio é morto pelo Teobaldo, seria um homem do príncipe morto por alguém da casa dos Capuleto, da casa da, da Julieta. O que ia acontecer com o Romeu e Julieta? Nada. A casa dos Capuleto ia ser punida pelo príncipe por o primo irmão dele ou por alguém também ter sido assassinado, tá? Mas só que não é isso que acontece. Aí Romeu mata Teobaldo. Quando Romeu mata Teobaldo, aí volta o conflito entre as duas casas. Mas essa fala final do Mercúcio, malditas sejam vossas duas casas, né? E é engraçado, porque era uma peça, né? Sem efeitos especiais, sem cenário, sem nada. Quando o cara morria, obviamente não tinha ketchup para mostrar que o cara estava todo ensanguentado, nem nada. Então tem algumas falas que são assim meio engraçadas, mas assim, eu estou morto, né? Então ele está dizendo para o público, eu estou morrendo, tá? Presta atenção que eu estou morto. Então o cara podia pensar que ele desmaiou, né? Que ele está dormindo, que ele ficou. Não, ele fala, eu estou morto, né? E ele se foi ileso, mas aí daqui a pouco um arranhão e tal, mas ele já está dizendo, pessoal, olha, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, ó, presta atenção aqui que eu vou morrer. Mas quando ele amaldiçoa as duas casas, ele está chamando a atenção, né? Para esse elemento central da peça, que é a tentativa por parte do príncipe de impor a paz às duas casas, né? Você vê que ele é morto por alguém dos Capuleto. E ele podia amaldiçoar somente a casa dos Capuleto, mas ele amaldiçoou as duas, porque o conflito se deu por conta, né? Ele acabou se envolvendo num conflito que era um conflito entre as duas casas, né? Ele foi morto por um Capuleto, mas ele amaldiçoou os Montec também, porque os dois estavam ali, né? Segundo o príncipe, por 3 vezes eles já tinham entrado em conflito, tá? Então é interessante também que ele fala, malditas sejam vossas duas casas, porque ele não é ferido por alguém das duas casas, é ferido por alguém de uma casa, né? Mas o conflito, é aquele contexto que levou à morte dele. Vamos lá, Débora, por favor, agora é você. Obrigado, Elizabeth. Eu escolhi a cena 1, na página 126, a palavra luta. E lançam-se na luta como raios. Na página 126. 126, eu ouvi 6, eu não estava Não. achando. Tá. Essa parte, assim, eu não pensei em nada muito profundo, não. Eu só achei que o contexto do ato tinha muito a ver com essa disputa, essa luta, essa. 126, o que é que diz a frase? E lançam-se na luta como raios. É lá no final, é no 190, no verso 190. Ah, então. Ah, o verso é 190, a página é 126, não é isso? Sim, sim, exatamente. Página 126, verso 190. Mas não tem nada de muito profundo nessa passagem, não. Eu só escolhi porque eu achei que era uma passagem em que eles
apresentam essa coisa da luta, entendeu? Essa disputa. Mas aqui tem uma coisa interessante também, Débora. Bom, se lançam-se como raios, né? Eram jovens, né? Eram jovens. Mercúcio, Todos jovens, muito todos jovens. eles são jovens. Os velhos estão ali, eles têm aquele problema entre eles e É, tal, e os jovens é que morrem. Os jovens é que morrem. Então, é uma oposição muito clara. Tem esse ardor, essa fúria dos jovens, né? Deles se lançarem feito raios, né? Mas é interessante perceber o contexto dessa fala. Essa fala, ela é pronunciada pelo Benvolio, tá? Pelo Benvolio, que é da casa dos Montecchio. E ele é pronunciado, a fala é pronunciada como um testemunho que o príncipe solicitou. Se você pegar no início da página, quase no início, no 164, verso 164, o príncipe vai dizer: Benvolio, esta disputa, quem causou? Tá? E tanto é um testemunho, e aqui aparece de uma forma incipiente um processo típico da cidade, tá certo? Por quê? Quando são as duas ou três famílias que mandam, é assim, olho por olho e dente por dente. Você matou alguém meu, eu mato alguém seu, tá? Não preciso nem ter certeza se quem é que foi. Se eu achar que foi você, se foi a sua casa, eu vou lá e vou matar alguém da sua casa, tá certo? Ora, na cidade, embora tenham matado um parente do príncipe, tá certo? O que ele tem que fazer? Dizer, não, quem foi, eu vou me vingar. Não. Ele tem que investigar para saber quem é o culpado e punir. No caso, ele vai punir a família. Ele vai punir a família. Porque é a família que, em última análise, é a culpada daquilo. Mas veja que o procedimento do príncipe não é a vendetta, não é a vingança. Ele faz uma investigação. E tanto é uma investigação que a senhora Capuleto, que também não tem nome, né? A senhora Capuleto diz: senhor, ele é parente dos Montecchios. É parcial e inventa despautérios. Ou seja, ela está questionando o julgamento. É um julgamento. Claro que tudo é uma peça, né? Mas ele está mostrando o mecanismo jurídico que vai substituir a vingança privada, que vai ser um julgamento por parte do Estado, o estabelecimento da culpa, né? E da pena apropriada. Que nesse caso ele diz, né? Condena o Romeu ao exílio, tá? E depois dá uma multa pesada para os Montecchio. É assim que ele faz, né? Um dos assassinos está morto, né? O Teobaldo está morto. Ele matou o Mercúcio, mas ele está morto. Eu não posso punir o Teobaldo. Então eu dou uma multa na família do Teobaldo, que é dos Capuleto, que é da Julieta. Já o Romeu, que é um do outro assassino, esse está vivo. Então eu condeno ele ao exílio, tá? No final das contas, vai ser esse exílio, se vocês perceberem, né? E eu aí acho que a crítica que alguns fazem à peça, ela é errada, né? Porque se o Romeu não fosse para o exílio, ele teria sabido, né, do Frei em primeira mão como ia funcionar o veneno da Julieta. E ele não ia se matar porque não ia pensar que a Julieta estava morta. Mas por que ele vai para o exílio? Porque ele não abre mão de matar o Teobaldo. Então, é sim o caráter do Romeu, para citar apenas um exemplo, né, que leva a esse desfecho. Porque se ele dissesse, não, o Teobaldo agora é meu irmão, ela é Capuleto, tal, ele é parente dela, eu não posso matar o Teobaldo. Que nem ele no começo tentou. Ele tentou falar, não, eu não posso e tal, você é como se fosse meu irmão, parará. E o Mercúcio falou, que é isso, rapaz? Tá, ó, que é? Tá com medo? Mas não era medo. Não era medo. O Romeu primeiro teve uma atitude, né, de tentar desarmar os espíritos para não ter que brigar com alguém que não ia ser mais inimigo dele, que ele ia ser parente do cara, né? Mas depois, quando morre um amigo dele, aí ele entra na mesma lógica dos Montecchio do Capuleto, na lógica da vendetta. Não, agora eu vou matar. Não era nem um amigo que fosse da mesma família, mas era um grande amigo, que era o Mercúcio. E ele vai lá e mata, né,
Aliás, é uma zebra danada, porque o homem era esgrimista, espadachim, não sei o quê, mas o Romeu consegue matar e é mandado para o exílio. E é no exílio que ocorre o ruído na comunicação, que faz com que ele não saiba que Julieta não está morta. Ela está só sob o efeito de uma droga, de uma erva, né? Que vai fazer com que ela fique 42 horas parecendo estar morta, mas sem estar morta, tá? Então, é importante esse trecho também, Débora, porque acaba iluminando, né, esse processo de como a cidade está tentando pacificar e está tentando regrar as disputas, né? Está tentando regrar as disputas. Não vai ter mais esse negócio de mata um, mata outro, não, não pode. Isso perturba totalmente, né, o funcionamento da cidade. Vamos agora para o quarto ato. Pode deixar que depois tem tanta coisa para falar. Vamos lá, Elizabeth. Por favor, é você. Casar com outro homem. Olha, agora não tenho aqui isto, não tenho a página. Só eu e mais ninguém. Qual é o ato? Qual é a cena? Procura a cena. Pois, isso é que era bom. Mas eu devo ter sublinhado, porque depois é que escrevi. Eu já sei. É no 85, no verso 85. Mas de que página? 154. 154, na Ah, ok. página. Então é da cena 1. Tá. Quer dizer, eu penso que este ato é assim uma demonstração que ela está decidida a lutar pelo Romeu, pronto. E então acho que esta frase é o que mostra, pronto. Mas não sei dizer. Mas não me mandes casar com outro homem, né? Sim, sim. Bom, é uma conversa entre ela e o frade, né? Sim, Mas eu queria voltar um pouquinho nessa conversa, porque nessa conversa que começa aqui, depois que sai o Pares, é que começa a conversa de fato, na página 153, na página anterior, no verso 45, né? sim, sim. Em que ela diz: fecha a porta e vem chorar comigo, sem cura ou esperança e sem amparo. O frade: Julieta, estou ciente da desgraça, né? E essa aflição rebenta meu espírito, sei que na quinta-feira, sem atraso, deves casar-te com o conde Pares, né? Não me digas que ouviste essa desgraça, a menos que conheças um remédio, né? Aí ele diz, e continua ela dizendo, já na página 154: se sabe como és, não me ajudares, limita-te a dizer que a solução por mim mesmo encontrada é justa e sábia, e com este punhal hei de aplicá-la, tá? E a Julieta morre se apunhalando. Ela está anunciando não só que ela vai se matar, mas está anunciando como ela vai se matar. Ela se apunhala no peito. Vamos imaginar que seja o coração. Pois mais adiante, no verso 62, ela diz: a adaga há de verter todo o meu sangue. Olha ela anunciando de novo como é que vai ser a morte dela, né? Depois, no 67, se a douta comissão do teu engenho não resolver meu caso honradamente, fala logo: eu anseio pela morte. Tá? Aí vem o frade, no verso 74. Se em vez de esposar o conde Pares tens força para tirar a própria vida, se para afugentar essa vergonha te animas a invocar a própria morte, 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 então de certo aceitarás um plano que tem da morte apenas a aparência, mas essa aparência de morte acabou levando à morte dela também, porque acabou fazendo com que o Romeu se enganasse, né? Aliás, também o Romeu se engana por pressa, né? Porque chega lá o mensageiro dele, o criado dele fala que ela morreu e tal, e ele já vai direto para a tumba logo e já se mata, tá? É o negócio, já compra um veneno, aquela pressa adolescente que a gente conhece. Bom, aí ela fala de novo em se matar. Me manda saltar do parapete uma atalaia, me enfurnar sozinho em bandos de bandidos renegados, rastejar na cova da serpente, me acorrentar a urso sanguinário, etc, etc. Ou me prende ao ossário em noite escura num lago de esqueletos chacoalhantes. Ela não fica exatamente no ossário.
mas ela fica numa tumba, Pois é. onde há outras pessoas enterradas. Caveiras sem mandíbula, etc. e tal. Então, você vê que aqui é um anúncio reiterado da morte dela, em que ela mesma diz que vai se matar com uma adaga, né? Aqui era apenas hipotético, mas, na verdade, é um anúncio do que vai ocorrer no final da peça. É genial, porque está inserido aqui de uma maneira muito tranquila. Ele não está forçando a barra. A cena permite a ela dizer mesmo isso, que ela está desesperada de não haver uma possibilidade de ficar com o Romeu e de ter que casar com Paris. Tá? Na verdade, já casou com o Romeu. Então vamos lá, Débora, mas eu só estou mostrando como é que isso ao longo da peça inteira, anúncios e mais anúncios, anúncios da morte. O Romeu também anuncia que vai beber veneno antes dele comprar o veneno, numa outra situação, né? É uma genialidade do Shakespeare de inserir, de colocar na boca dos próprios protagonistas a maneira pela qual eles vão morrer. É genial. Não dá para dizer, mas isso é uma tragédia menor. Não, sinceramente, não dá. Não tem condição. Agora, é de outro quilate. Você pega o tom do Otelo, que é escrito 10 anos depois, o tom do Otelo é mais pesado, é mais formal, né? É tudo muito amarrado, muito elaborado e tal, mas é genial essa peça. É maravilhosa. É maravilhosa. E tem muito mais do que o amor de um amor proibido, que é o que chama a atenção das pessoas. Todo esse processo histórico está muito bem iluminado. Mas eles são adolescentes, né? Então isso fica muito claro também, Sim, né? Na sim, história, né? sim. É o ato 4, né? Eu Sim, mas escolhi são, das... mas na história, Débora, são os jovens sempre que rompem com a ordem estabelecida. Porque os jovens é que sofrem com a ordem estabelecida, tem que se limitar, né, a respeitar a ordem estabelecida. O velho já está lá, estabelecido e tal, pá, não quer mais saber de nada, né? Está conformado. O jovem é que é revolucionário, sempre. Se o jovem não for revolucionário, a gente está ferrado, porque os velhos não vão fazer revolução, não. é, eu escolhi, na página 167, a palavra infortúnio. Dia de horror, um dia de infortúnio. Achou aí? Não, mas já achei. É no verso 57, né? Da página 55? 167. Dia de horror, dia de 55. infortúnio, sim. Não é 55? É, Ah, no meu 55, ó dia, ó dia, ó dia, odioso dia. Dia de horror para mim é o 157. Mas tudo bem, a gente já achou aqui, tá tudo certo. Isso aí não tem problema. É. Porque eu acho que aí nesse caso a tônica é essa, né? O horror, o infortúnio, a desgraça que vai se desenrolando, né, nesse momento aí da tragédia. É, aqui é engraçado pelo seguinte: é porque, na verdade, não morreu nem a Julieta nem o Romeu, né? Mas eles Mas, encontram a Julieta lá daquele é, jeito, catatônica lá, tendo pois tomado a é, erva, que as ervas podem ser boas ou más, né? Então, pode ser, é o fármaco, pode ser remédio, pode ser veneno, né? E a ama, né? Que é uma figura interessantíssima, né? Engraçada, mas que foi ama de leite da Julieta. Com essa Julieta desde bebezinho, ela fala dia de horror, né? Um dia de infortúnio, e o padre divorciado, divorciado é ótimo, ele não chegou a casar. Enganado, ofendido e arrasado, né? O Paris. Aliás, a escolha desse nome de Paris, né? Ela não poderia ser mais perfeita, porque o Paris na Ilíada, né? Também chamado, né, de Alexandre, era um canalha. Foi o sujeito que raptou Helena, inclusive filha da Débora, né? Raptou Helena e transformou Helena de Esparta em Helena de Troia, e por causa dele que teve aquele fuzuê danado, mais de 1.000 navios invadindo Troia, aquela coisa toda. Mas o Paris, ele era a figura, né, do bonitão, sem coragem, sem valor, né? O Heitor era aquele que lutava e tal, que teve que lutar pelo irmão. O irmão estava sempre fugindo, né? E a Afrodite sempre, na hora que ele ia guerrear alguém, que ia morrer, a Afrodite pegava e levava ele embora. Então, o nome Paris é um nome odioso,
não deve ter escapado ao público. Pares! Ih, nossa, isso aí não tem caráter. Tá? Isso aí não tem caráter. Não fica muito claro na peça que o Paris não teria caráter, Eu mas concordo. ele força um pouco a barra para casar com a Julieta, isso é verdade. É. Ele insiste muito com o pai dela, que precisa apressar, porque de início o pai não quer, mas depois o pai cede. Não, e Ele de só. início o pai tem até uma posição muito correta, que é, Pois não, é, que ela só tem você, 13 primeiro anos. você tem que vê-la e conhecê-la. Se for o caso, você a escolhe, mas ela tem que te escolher também. Mas depois o pai resolve que não, que vai casar às pressas, e ele acha ótimo. E ele não diz, É não, mas verdade. eu preciso conversar com ela, ou coisa do gênero. E é muito esquisito. Aí, sinceramente, é muito esquisito ele ir na tumba para colocar flores para Julieta. Eu acho isso uma forçação de barra do Shakespeare. Para mim, o grande erro da peça é esse. Não precisava. Mas por que que ele faz isso? Imagina aquele público, aqueles 700, 800 ficava ali embaixo tomando cerveja, não sei o quê. Eles querem briga, toda hora que tinha uma luta de espada, eles acordavam. Então o Shakespeare, naquela hora, ele falou: não, deixa eu botar a luta de espada aqui, mais uma mortezinha, matar esse cara que o pessoal já não é muito simpático a ele. Então vou botar o Romeu para matar mais esse. O Romeu já matou dois, né? O Romeu mata dois na peça. Vai. Isso que ele é apaixonado, o negócio dele não é a guerra, mas ele mata dois, né? Mas aqui foi bom você colocar isso, porque, de novo, é aquele tema da morte, né? O Paris vai falar amor sem vida, amor na morte. Amor na morte é o que vai acontecer com Romeu e Julieta, né? É. Julieta, Romeu vai deitar no túmulo que ele acha o túmulo da Julieta. Ele quer morrer para, pelo menos, morto, deitar ao lado da Julieta. E Julieta, quando acorda, vê o Romeu e vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, aqui, o amor na morte, que o Paris fala, na verdade, acaba sendo o prenúncio também do que acontece com Romeu e Julieta. Depois vem Capuleto. Matar, matar, matar a hora da alegria, né? E mais à frente, né? Agora, tem uma coisa aqui nesse trecho que é incompreensível, que a Fortuna Crítica assinala. E aí eu concordo com a Fortuna Crítica. Você sabe que eu sou meio rebelde e nem sempre concordo com a Fortuna Crítica. Pelo menos não com toda, né? Mas aqui eu concordo. Esse discurso do Frade, por falar em forçação de barra, que a Débora mencionou, é uma forçação de barra. Porque ele sabe que a Julieta não está morta. E ele aproveita e passa uma bela de uma bronca, ou melhor, para usar a linguagem de padre, que no caso era um frade, ele passa um sermão daqueles, né, na família. Agora chega, agora chega. Não, a cura das desgraças não é entregar-se ao choro e à desgraceira. O céu tinha direito a essa moça. Cacete, uma moça não está morta nem nada. Tanto ou mais quanto vós. E agora o céu tomou-a por inteiro. É natural. E para Julieta é uma aventura. Quer dizer, o frade é 171. Ele está Mas ele falando. tá, mas eu acho que ele faz isso porque ele quer preparar uma possibilidade de fuga depois para os dois. Ele quer que a família se conforme com a morte dela, porque ele participa daquele engodo, né? Então é como se ele dissesse: ela está no céu, vocês se acalmem, tá? Ela está Não, melhor lá do que aqui, irururu, só concordo que plenamente, Débora, com esse motivo prático. O problema é que ele é um frade. Ele não pode fazer um rescurso religioso só para encobertar dois amantes. Tá entendendo o que eu estou falando? Do ponto de vista é, ético, para ele é complicado fazer uma coisa dessa. Ele não pode fazer um discurso fingindo que a Julieta está morta quando ele fez isso para enganar as famílias. É demais, é um pouco demais. Tava todo mundo triste, daqui a pouco ia todo mundo embora e pronto, acabou. Pô, a Julieta morre, enterrar a Julieta e acaba. Não ia ter mais problema. Não precisava disso. E mesmo que precisasse, ele é um frade fazendo. Tá, agora eu vou pegar pesado. Imagina o Rabino fazendo isso. Vai fazer? Não, né? Se você falar, a todo o meu respeito pela religião judaica vai pelo ralo. Não é possível que um rabino vá mentir, né, usando a religião. É porque a gente fica imaginando que ele é um frade, quer dizer, é frade. Tem alguma coisa na hierarquia que coloca ele assim num primeiro nível, né? Então, a sensação que a gente tem é que talvez ele, por amor, talvez, aos jovens adolescentes também, quisesse ajudá-los, né? Tem Não alguma coisa precisava, aí. Débora. Não E, precisava. e na verdade, ele também, ele quer.
Ele descreve, ele fala de como a vingança é imprópria, né? Tem uma coisa aí da vingança, as famílias que ficavam se vingando uma da outra, um morticínio sem fim. Eu acho que tem um pouco Sim, mas por no caso da esse. morte da Julieta, ela não era atribuída a ninguém, tá certo? Era como Ah, se ela sim. tivesse morrido de repente. Então, isso não ia colocar lenha na fogueira da vingança, né? Agora, Até de aquele qualquer momento. maneira, ele tem uma coisa que ele fala aqui que também é prenúncio do que vai acontecer. Quando ele diz no final, nas duas últimas linhas, é mais feliz quem casa e morre jovem. Quer dizer, porque o amor do Romeu e Julieta, ele é eterno, não é? É, Ele foi assassinado em pleno voo. Então, ele nunca caiu. Ele estava no ponto máximo da paixão absurda, né? Que é assim, 3 olhares, 2 beijos, casa comigo, foi uma coisa casa, relâmpago. dorme, morre. É mais ou menos Foi isso. num baile, olhou, acabou, a outra já não existia Não, mais. ele olhou, Fulminante. pegou na mão 2 vezes, deu 2 beijos, pediu em casamento, casaram, morreram. Ponto, é isso. É um negócio assim, alucinante. Mas aqui ele já prenuncia, tá? E prenuncia também, não a nossa morte, mas também vai acontecer, mas o intervalo são 8 às 8h15 a gente volta. Bom, antes da gente voltar pro ato final, né, para o ato 5, eu queria de novo chamar a atenção para a fala do nosso amigo Frade, né, porque ele, ele diz uma coisa muito interessante. Pô, agora eu tirei da. Tá na página 168. Entendi. Tem uma coisa muito interessante que ele diz assim. Primeiro que ele faz todo mise-en-scène, logo no início da 168. Secai o pranto e as folhas do alecrim, poemos sobre a nossa linda morte. Quer dizer, ele estimula a família a percorrer todos os momentos do ato fúnebre. Eu acho demais. E vamos levar em paramentos à capela, né? Ao pranto impele a toda a natureza, mas o bom senso ri dessa fraqueza. Estavam querendo da família demais, que nem chorasse, né? Mas aí o pai dela, o Capuleto, ele diz uma coisa assim: tudo que serviria ao festival volta-se agora ao negro funeral. Nosso alaúde vira um sino fúnebre. Nossos brindes, soluços num velório. Nossas odes são hinos mortuários. Nossas flores, o adorno de um cadáver. Todas as coisas viram o seu oposto, né? Assim como para Julieta fingir de morta era aquilo que permitiria a ela viver, né? E aí o frade bate de novo. Prepare-se para levar a linda morta à tumba, o céu vos pune por algum pecado. Logo, é melhor não contrariar o fato. Ele exagera. Uma coisa é conformar a família, outra coisa é jogar na cara da família. Vocês não podem chorar, não, porque ela está no céu, o céu é ótimo. Que papagaiada é essa de chorar? Que tristeza boba é essa? É exagero. Mesmo que fosse, eu vou conformar a família. Esse frade, para mim, está meio fora do prumo. Nesse momento, pelo menos, né? Que ele é um cara muito respeitado e tal. Quando a Julieta tem uma desculpa, não, eu vou lá me confessar, ninguém fala nada. Então, tudo bem. Vamos para o ato 5. Vamos começar então com Elizabeth. Vamos lá, Elizabeth, por favor. Cinco. Montecchio e Capitelo, contemplai o flagelo que pune o vosso ódio. Na página 188. Onde é que é isto? Tá. É É o verso. Cena 5, página 188. Não, eu já achei. Estou checando aqui com certeza. É É o mesmo príncipe no que fala. fim. É É o no príncipe. verso 315. É mais abaixo, 16. Não. Não, 310. não, tá certo. Eu só estava checando aqui. É o príncipe que fala, tá? E então a ideia é que realmente aquele ódio agora estão a ver em que é que resultou. Pronto. E o flagelo que pune o vosso ódio, o céu usou o amor como intermédio para matar as vossas alegrias. Acho que é muito bonito o que está aqui a dizer-se. Pronto, o que eles verificaram e o que foi a vida deles.
Colheram o que plantaram. Os filhos, a Julieta e o Romeu, demonstraram o contrário, que podia haver amor entre as duas famílias. Pronto, Perfeito. Mas tem um detalhe, que qual o é? texto inteligentemente nos fornece, porém não comenta, para que a gente se aperceba. Tanto Romeu quanto Julieta são filhos únicos. Sim, Então, aquela família chefe, o Capuleto tinha primo, tá? Ele tinha um primo, mas ele era Capuleto. Ele era o chefe do clã. Aquela família principal do clã vai se extinguir. Vai ter os filhos do primo. sim, sim, Mas sim. filho do Capuleto não vai ter mais nenhum, que é a Julieta. E filho do Montecchio não vai ter mais nenhum, que é o Romeu, né? Então isso é um verdadeiro flagelo, além da morte desses dois jovens, Tinha reparado nisso, é verdade. essas Sim, duas famílias se extinguem. Continua a família maior dos Capuleto, a família maior dos Montecchio, mas aquela família central, né, ela extinguem-se, pois é. deixa de existir, né? Então eles sofrem a pior punição que uma família aristocrática pode sofrer, Sim, que é sim, o sim, tô- final da sua casa, né? O final da sua linhagem. O nome Capuleto existe, o nome Montecchio existe, mas não vai ser mais aquela casa, aquele centro ali que vai o que vai continuar, né? E ele, de sim. novo, aqui é o príncipe, diz que o céu usou o amor como intermédio para matar vossas alegrias, né? E ele por ter fraquejado. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante perceber que isso é fatal para os Montecchio e para os Capuleto, né? Eles perdem seus filhos únicos. Entre famílias. Sim, sim. O primo, por exemplo, do Capuleto, ele tem mais de um filho, né? Tem filho, tem filha e tal, tem a Rosalina, tem outros parentes, né? Ah, não vai desaparecer o nome Capuleto, mas aquela família, em particular, ela não vai ter mais descendentes, né? Sim, sim. Então é o fim da linha para eles, né? Tá ótimo, Elizabeth. Vamos agora. Débora, por favor. Sim. E agora é ver melhor. Sim. Pronto, obrigada. E Eu escolhi a matar as mesma, vossas alegrias é ótimo, porque os filhos eram a grande alegria deles, que sumiu. Pois Vai, é. Débora, por favor, desculpe. não, eu escolhi a mesma frase, a mesma. Aí foi. Foi. O flagelo que pune o vosso ódio. Seria flagelo a palavra e a frase é exatamente essa, o flagelo que pune o vosso ódio. Que é Mas como é se fosse interessante. bem, é bem Fala, um Débora. fechamento. Não, Sim, eu assim, é bem o porque fechamento. essa frase parece que é como se fosse o veredito final, né? Sim, sim, sim. Eles são punidos pelo ódio que as famílias nutriam. As alegrias deles morrem, né? Você pode perceber, assim, o interesse enorme que o velho Capuleto tem em casar a Julieta. Quando estava tudo normal, ele não tinha nenhuma pressa. Mas quando ele vê a Julieta muito abalada, ele vê que está ameaçada a possibilidade dela casar, né? Vai que ela enlouquece ou fica doente, e é aí que ele quer casar ela todo pano com pares. Quer dizer, a preocupação dele é de continuar a família, de ter descendentes, né? De ter netos e tal, e que vai para o Eu, espaço. na verdade, eu achei a mudança o pai que antes não queria, que rapidamente depois quer casar ela, eu achei um pouco estranho também. Pode ter isso que você falou, ele ficou preocupado com a filha e tal, mas que é meio esquisitinho também né? É, Porque um pai que primeiro diz, minha filha tem que gostar, você tem que falar com ela tem que conhecer, tarará, para de repente partir para aquela rapidez de tomada de decisão, aquilo é meio estranho. Você não acha um pouco estranho? Eu acho. eu acho estranho, sim, se a gente for analisar do ponto de vista da psicologia individual. Agora, se a gente for analisar do ponto de vista da necessidade dramática, às vezes a necessidade dramática ela precisa, sabe? Porque É, é uma reviravolta, é uma coisa muito rápida, né? sim,
É um sim. negócio que acontece. Tudo bem que a peça toda é como você falou, os Mas isso acontecimentos se também poderia precipitam. ser, Débora, assim, a morte de alguém da família também abala demais, né? O Teobaldo parecia ser alguém da Para família mim, muito, congelou muito aqui, tá? querido, né? Deu uma Voltou? congelada. A Voltou, morte de alguém da voltou. família, alguém importante, como o Teobaldo, abala um pouco o velho, né? Lembra ele da coisa da morte que pode acontecer, e aí ele pode querer apressar É, é, pode ser. os descendentes. Mas eu concordo com você, é esquisito, é estranho. Na verdade, eu acho que o Paris, se tirar o Paris, não acontece nada na peça. Assim, praticamente não acontece nada, entendeu? Só não vai ter a luta lá no final. Porque se tirar o Paris, acontece o quê? O Paris para mim, é um acréscimo para poder ter luta, disputa, para poder ter aquela coisa. E olha, porque eles iam fazer isso mesmo, da Julieta se esconder independentemente do Paris. Eles iam fazer para driblar a família, não tem nada a ver com o Paris. O Paris é uma coisa meio redundante, né? Eu acho. Então acaba nesse ponto tendo essa forçação de barra, né? De uma modificação da vontade do pai. Agora, teve uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante, que é a presença da comédia. Então, como que ele consegue fazer um texto que tem... Porque tem trechos que são cômicos, entendeu? Sim, No sim. meio do A desenrolar gente da vai analisar tragédia. isso. Vamos analisar. E uma coisa que eu também achei muito legal é porque eu provavelmente li esses textos quando adolescente e li traduções provavelmente muito ruins também. E E talvez pudicas, né? E é pudicas. exatamente. Então, eu fiquei espantadíssima quando eu li o texto, que esse é o texto real, né? É bem traduzido e tudo mais, porque naquelas edições antigas isso não existia. Não tinha absolutamente essa nem o lado cômico ficava tão aguçado, e muito menos as insinuações eróticas, de caráter sexual, aquela coisa toda da ama. Não tinha isso no texto, simplesmente não tinha. Eu tenho lembrança perfeita disso. Era um texto todo formalzinho, bonitinho, não era o texto real, entendeu? Então, para mim, foi muito interessante reler e encontrar as palavras da maneira como ele constrói a peça mesmo, Sim, porque tem outro sabor, é sim. completamente diferente. É outra história, entendeu? Sim, ele É outra inclusive história. começa, que nem eu já falei, mencionei, né? Ele começa dando todo o contexto da Guerra Civil, né? Mas de uma forma cômica. Pois Porque é. são dois servidores, né, do Escapuleto falando que eu vou pegar, vou estuprar a mulher do... Mas não fala foi estuprar, mas fala, dá a entender, né, que vai estuprar as Montecchio e não sei o quê. O outro fala do membro dele, tudo assim. É cômico. E a Começa com a Ama comédia. também, a Ama descreve como que o Paris é bonito, como que ele é Vai, ele fala, desejoso. nossa, um monumento, esse homem tem que casar com A Ama, que ele. até então estava apoiando a Julieta, de repente diz, É, mas olha, que mas a gente vai desperdício, falar da ama, você calma. vai perder Calma, isso. deixa eu só terminar esse trecho É muito aqui, a gente já vai falar divertido. disso. Que, Eu nunca imaginei que eu fosse achar divertido sim, ler o texto assim, com a tradução mais fidedigna, e encontrar tantos momentos assim de bom humor, de a gente que vai trabalhar, a tem. gente tem tempo, vamos trabalhar, mas só queria aproveitar que vocês duas usaram esse trecho, que você mencionou a possibilidade de ser uma espécie de sentença, né? Porque o príncipe também faz uma autocrítica. A sentença também é para ele. E eu, por ter fraquejado em apartar tais discórdias, perdi muitos parentes, né? É Aqui verdade. também tem aquilo que os antigos chamavam de exemplum, tá? Então, essa peça é um exemplum, é um conto moral, né? O próprio príncipe, né? Que poderia dizer, essa guerra aí é entre os Montecchio e Capuleto, eu não estou nem aí, né? Eu não estou nem aí. Como as autoridades às vezes fazem na guerra entre as facções. É terceiro comando, eu não estou nem aí, achando que não, que não faz parte da própria sociedade dela. E o príncipe diz: não, eu fraquejei em apartar e eu perdi muitos parentes, porque ele perde dois parentes. Né? Ele perde dois parentes nessa brincadeira. O Paris é parente dele. E o Mercúcio também é parente dele. Então ele perde dois, né?
dos que morrem, ele perde 2, né? E ele fala que também foi punido. E também foi punido. E no final, a situação ela não está totalmente dominada, como ele diz. Vão embora em silêncio e que a balbúrdia cesse. A alguns perdoarei e alguns serão punidos. Ele ainda não deu a sentença dele, ainda não julgou, mas ele vai julgar. Aí vem o Shakespeare. Aí a gente ouve a voz do Shakespeare. Pois um conto mais triste o mundo não nos deu, que é a história de Julieta e seu amor Romeu. É o próprio poeta, é o próprio escritor, é o próprio autor, né, que está se vangloriando, né, da história que ele contou, que é uma história muito forte, de tristeza e tal. Agora vamos trabalhar alguns pontos que eu selecionei aqui, inclusive um deles, que é importantíssimo, é esse ponto da comédia que a Débora estava mencionando, tá? E, se eu não me engano, nas versões cinematográficas, isso não aparece muito. É muito fixado na ideia só daquele amor romântico, da tragédia de Romeu e Julieta. Eu não lembro de ter havido nada na parte de Claro. cinematografia que introduzisse esse. Claro, Nem a Débora, mas parte. não, mas eles só pegam o filé mignon do que diz respeito ao mundo de hoje, que o público de hoje quer assistir. Não existe adaptação de obra literária. Isso não existe. Não, mas podia. Adaptação, não, eu estou dizendo, mas adaptação é uma palavra péssima, não existe. Existe perversão de obra literária, não existe nunca adaptação, nunca. A obra literária sempre é pervertida. Não tem como, é um outro meio. Agora, é óbvio que a obra cinematográfica vai pegar alguns aspectos, vai querer trabalhar, mas eles sempre vão, Hollywood sempre leva para o lado romântico. Você viu, não sei se vocês viram Troia com Brad Pitt. Bom, Troia com Brad Pitt, você já pode saber o que que é, né? Lógico, né? Vai mostrar as pernas do Brad Pitt vai beijar a beça. Tem gente que não morre na Ilíada, que no filme morre. Tem gente que morre na Ilíada, que no filme não morre. Cara, eles não tomaram Eles liberdade, não. Eles fizeram isso? sapatearam em cima do túmulo de Homero. Mas Por fizeram que um filme, pô. Mas por que que eles fizeram isso? Por que que não mataram quem tinha que morrer e deixaram vivo quem Porque o viveu? cara, você dá para um roteirista. Aí o roteirista começa a dizer: ah, peraí, mas isso ficava mais legal se fizesse assim. E pronto, acabou. E assim que funciona Hollywood. Tá Acabou. bom. Então, alguns aspectos, né? O primeiro, já coloquei, que a peça é considerada uma obra de juventude, de valor, porém inconsistente em termos do seu caráter trágico, indecisa quanto aos motivos reais da tragédia, que já no prólogo é atribuída aos astros, Star-Crossed Lovers. Mas isso contrasta com seu caráter inovador e experimental, com a fusão de tragédia e comédia, e com o uso hábil e extremamente ambíguo da linguagem. Aí sou eu dando minha opinião, tá? Então, esse ponto a gente já viu. Aí depois, notar o entrelaçamento absoluto entre Eros e Thanatos, amor e morte, do início ao fim da peça, né? É o amor que leva à morte, a morte é uma forma de amor. O amor se afirma, inclusive na morte, né? No túmulo. Então, assim, um bom exemplo, se a gente pega na página, na página 185, né? Que o príncipe diz assim: Vem, Montecchio, bem cedo te acordaste para ver teu filho em sono prematuro, que é a morte. Aí o Montecchio diz que morreu a esposa, né? Aí o Montecchio diz: Ó rude sem maneiras, ó meu filho, que é o Romeu, te avançaste ao teu pai na sepultura. Tá, tudo bem. Depois vem o discurso do frade, né? Serei rápido, a vida que me resta, então o frade fala da própria morte, né? Casei-vos em segredo, veio a hora fatal de Teobaldo, cuja morte imatura decretou o exílio do rapaz. Depois ele fala da Julieta, que ameaçou se matar na cela dele. Depois ele deu uma poção que é um símile da morte. E por aí vai. É morte, 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 morte o tempo todo, né? E ele depois, o Freire diz assim, que sou autor, se julgar na 285, o verso 285, na página 187, que sou autor de toda essa desgraça, sacrificar a minha velha vida, um pouco antes do tempo, com justiça, sob rigor da mais severa lei. Quer morrer o frade também, todo mundo morre. Então, é negócio, sabe, a morte e o amor estão o tempo todo ligados, né? Muito antes do Freud, eles estão ligados do início ao fim da peça. Bom, depois tem um conjunto de oposições. Casas nobres versus cidadãos, liderados pelo governante, o príncipe Ésquilo, a gente já falou, os Montecchio versus Capuleto, os jovens pelos velhos. Agora, número 4. Agora a gente vai trabalhar, dela.
perceber o caráter bastante diferenciado das figuras populares, como a ama, a gente poderia, os servidores ou os músicos, que funcionam como contraponto cômico muitas vezes. Então, vamos voltar lá à cena da ama, né? Que ela São é. várias, né? A ama aparece em algumas partes, Não, né? mas a primeira cena que eu acho que ela mais claramente desenvolve o seu caráter, né? Na festa da ama, primeiro a mãe quer mandar a ama embora, porque ela tem que conversar com a Julieta. Depois ela fala, não, mas não, você conhece a Julieta desde a infância. Na verdade, conhece a Julieta desde que a Julieta nasceu, porque ela foi ama de leite, tá? Então, aí a ama, a fala dela. Aposto nisso. Os meus 14 dentes, eu sou quatro, pois é tudo que resta, infelizmente. Também tem um contraste cômico que eu acho que agradaria aqueles do público, que eles querem se ver de alguma maneira, mesmo que caricaturalmente, representados. Que só negócio de príncipe, de casa nobre e tal, pô, de vez em quando aparece. Eles riem deles mesmos, riem da própria desgraça. Ser pobre, não ter dente, etc. Né? Aí ela tem uma noção exata de quando nasceu a Julieta, coisa que a mãe não tem, né? É A porque, na mãe, verdade, quem ficava com a Julieta era ela, sim, né? exatamente. É Ela é isso. que cuidou da Julieta o Sim, tempo isso que todo. está sendo demonstrado aqui. A mãe não tinha nem certeza da data de nascimento da Julieta, ela tem. E aí a gente vê que é interessante, né? Porque não tinha certidão de nascimento, não tinha registro, era tudo na base da memória, né? E a Julieta nasceu na véspera de Lamas. Ora, Lamas era uma festa ligada à fertilidade, né? Então, a peça, né, ela tem a ver com a questão da fertilidade, da reprodução, né, do amor, né? Isso aí está no caráter da Julieta. E aí ela lembra do terremoto, ela tem um meio de datar, não é no mês, né? Não é no ano, ela data segundo as festas religiosas, as festas da colheita, ela data segundo o terremoto, segundo os grandes acontecimentos. E aí ela fala. Eu tinha posto absíntio em minhas tetas, né? Aqui deve ser um absinto, que ela deve ter falado errado e o tradutor botou absíntio, né? No verso 29. Então imagina, ela estava dando de mamar para a Julieta e teve um dia que ela encheu a cara, né? E o público, que acha graça. E a criança não gostou, tentou mamar, sentiu amargor e ficou. Aí vem aquela piada que ela repete. A Julieta cai de frente, bate a testa, fica com gala, ela fala: Não, tu tem que cair de costa, é diferente. Meu marido falava isso, aí ele fala de novo, eu falei. Tu caíste, ela repete a piada, né? Essa repetição da piada é o máximo, como se ela estivesse querendo arrancar riso de qualquer jeito. Quer dizer, é uma figura, né, que não tem rédea, né? Não tem controle. Ela sai, fala o que quer. Mas elogia também, foste bebê mais lindo a quem dei leite. Então ela deu leite para vários bebês, só, não foi um só, né? E aí a Julieta diz assim: então diz-me, minha filha, a mãe diz no verso 71, na página 80. Então diz-me, Julieta, minha filha, que te parece a ideia de casar? Jamais ousei sonhar com essa honra. Essa honra, menina, até parece que tu chupaste o leite da prudência. Quer dizer, o leite que eu te dei não foi o da prudência. Não sou nada prudente, entendeu? Aí é ótimo, é ótimo. Aí a senhora Capuleto fala no verso 84 sobre o Paris, que é exatamente o Paris da Ilíada, bonitão, tá? É, neste Estival Verona nunca houve flor mais brilhante. Aí ela diz, ele é um canteiro inteiro, não é flor, é um canteiro inteiro. Você- e é engraçado que essas figuras femininas todas eram representadas por meninos, né? Inclusive a ama, o que devia aumentar mais ainda, devia envelhecer esse menino para fazer a ama, né? Ela é Depois tem muito uma coisa incrível. desbocada. A ama é muito desbocada. Não, Ela, totalmente, né? Essa ela figura fala o que ela popular. quer, o que ela pensa. Exatamente. Ela faz piadas de caráter assim, pornográfico mesmo. Tem uma hora que Sexual, erótico, né? é, Aí você vê o caráter o caráter conservador da mãe comparado com a ama, né? Porque a mãe diz assim, em relação ao Paris, nesse livro amoroso, sem costura, falta uma capa bela, doce e pura.
Essa é capa do livro. Eu nunca vi uma imagem tão perfeita para a ideia da mulher como adorno, né? Da mulher bonita como um mero adorno que é trazido a tiracolo pelo homem. Ela é a capa do livro. Partilharás os dons do teu marido sem que esse enlace te haja diminuído. Aí, quando ela fala que o enlace não vai diminuir, a ama entra. Mas, claro, os homens não vão diminuir nada, os homens vão inchar as mulheres, entendeu? Ou seja, o homem faz a mulher ficar barriguda, né? Aí, a Julieta, entretanto, com toda a prudência dela, ela manifesta perante a mãe o desejo de escolher. Ela diz, a mãe pergunta, diz logo então, te agrada o amor de Paris? Ela nem viu, né? Aí é o amor arranjado. A mãe é muito alcoviteira, o pai não é, mas a mãe é, né? Eu amaria que ele me agradasse, eu até gostaria. Hei de olhá-lo e dizer, só ir olhar. Porém, somente conforme permitires castamente. E a Julieta toda, né? Há também um crescimento da Julieta ao longo da peça, ela começa assim. Mas depois que ela se solta, que vem o amor, ela começa. O Frei fala: Não, eu tenho aqui um negócio que parece veneno, mas não é. Ela fala: Eu tomo, eu tomo, eu vou embora, não tenho medo de nada. Ela, né? E a ama, no final dessa cena, ela diz: Vai buscar belas noites, né? Belos dias. O que diz assim, vai. E tem umas coisas assim na peça, né? Que, por exemplo, a presença dos músicos, né? Os músicos aparecem. Então, para que os músicos aparecem? O que os músicos acrescentam à peça? Eles, Eles fazem, às vezes, um pouco de coro também, né? Eles pontuam certas passagens, fazem observações, não estou tem falando isso? dos músicos. Os músicos só aparecem numa cena dela. Aparecem numa cena assim muito, digamos, muito secundária, né? Não Onde é que tem. aparecem os músicos? Eu sei que aparecem os músicos. Onde é que é? É cá o que estou também a procurar, opa. Por enquanto ainda não encontrei. É que eu adoro falar assim, a jeito português, que me lembro da minha mãe. Então, mato as saudades. Mato as saudades. Desculpe lá, Vamos lá, vou procurar os músicos. Não, mas os músicos entram, eles quase brigam um com o outro, eles não tecem tem um comentário assim tão importante, né? Mas para que serve a entrada dos músicos? É isso que eu pergunto, né? Lendo o texto não serve para nada, sim, sim. mas isso era para ser representado. Então, nas peças, né, havia sempre música e sempre dança. Tanto que logo no primeiro ato, né, o Mercúcio, o Romeu e o outro, eles entram no baile. E aí, como é que o pessoal, você acha que eles mostraram essa cena? Com uma porção de gente dançando, né? A música, a dança era um divertimento maior que poderia haver, né? Não só para o povo, mas até para os nobres e tal. Então, essa cena, a presença dos músicos conversando um com o outro, serve para você ter mais música, para você ter mais. Também Entretenimento. achei os músicos, achei. Eles estão, eles estão na página 168, Eu fiz 168. Saem todos, exceto a ama, que arruma folhas de alecrim ao redor de Julieta e fecha o cortinado. Logo depois daquele sermão, daquela carraspana do Frei, entram os músicos. Logo depois de se falar de morte, Julieta, túmulo, aquela coisa. Vamos guardar as flautas e partir, honestos companheiros, guardem tudo. A desgraça violou esta morada e outro. E esta viola está desafinada, né? Aí vem as músicas da época. O Pedro, músicos, ó, músicos, me toquem aí aquela canção, sossega a alma, sim, me ajude aqui, sossegue minha alma com esta música. Sossega a alma por quê? Ô, músico, porque minha alma não para de cantar, estou pesado, estou pesado. Toque alguma cançãozinha alegre para me consolar. O diretor, que era o próprio Shakespeare, pode ter inserido, né? Aqui é só o texto, mas Uma ele pode ter... música. Alguém colocou, cantou uma música, né? E aí eles falam um que vai matar o outro, que vai dar uma pranchada verbal, né? Diz que os músicos sempre querem ganhar prata,
Parece até que o Shakespeare está criticando o preço, o valor que ele paga aos músicos que aparecem na peça. Gente, tira isso aqui e não tem nada. Eu não estou dizendo que é errado estar aqui. Eu estou mostrando que é uma necessidade de uma peça, que é diferente da necessidade de um texto. O texto constrói o sentido e pronto. A peça não. Ela precisa ter esses intermédios, inclusive o intermédio cômico dos músicos, da ama, dos próprios servidores no começo. Imagina uma tragédia passada na cidade de Verona, dois amantes que não dão certo. Como é que ele ia começar? Ele podia começar todo pesado. Não, ele começa com dois servidores falando palavrão, com insinuações eróticas e tal, dizendo que vão estuprar as virgens lá dos Montecchio, mas já mostrando a guerra civil. Enfim, é um cardápio variado, né? Como você mesmo, Débora, falou, né? De como uma peça tem elementos misturados. Vou voltar lá para a minha colinha, peraí. Tem mais coisa. Que eu acabei de falar, na peça, mesmo sendo uma tragédia, a dança e música tornava a representação mais leve. Agora, depois ele não aliviou. Otelo ele não alivia. Hamlet é muito interessante. Hamlet é a peça mais espetacular do Shakespeare. Disparado. Disparado, 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 disparado. Sabe por que a peça mais espetacular? Por vários motivos, mas tem um que para mim já é o suficiente. Ele coloca uma peça dentro da peça. E essa peça, ao contrário do que está aqui, não é uma diversão. Essa peça é absolutamente fundamental para o desenrolar da trama. É muito genial. O Hamlet funciona como diretor de teatro. Ele chega e diz para os atores como é que eles devem representar. Então, ali o Shakespeare deixou registrado, né, o que ele considerava uma boa forma de representar, de dramatizar no palco. Só isso. Isso é um tesouro. O Hamlet é um tesouro. Agora, é muito maior do que o Romeu e Julieta, tá? Então, tem que deixar mais tempinho para ler, porque é um pouquinho maior, tá? Mas eu vou mandar o resumo do Hamlet amanhã, tá? Para vocês. Já está feito, vou mandar amanhã. Agora, uma questão que eu não mencionei. Eu mencionei, mas não com esse aspecto. O item 6, E que é a questão do processo que desemboca no individualismo e o papel da igreja. E o papel da igreja. Se vocês notarem, o frade, que representa a igreja, obviamente, então a gente tem as casas nobres, tem o povo, tem o Estado e tem a igreja. Olha só como a sociedade está toda representada, né? A igreja está ao lado dos indivíduos sim. e está contra as casas nobres. Na verdade, está contra os interesses das casas nobres, né? E a igreja desempenhou um papel fundamental, né, no desenvolvimento da ideia de indivíduo. Porque não era uma casa nobre que ia até o confessionário. Era um indivíduo. E quando você confessa para o padre, ou para o frei, nesse caso, e ele não conta para ninguém, você tem direito a ter um segredo individual, compartilhado com uma figura sagrada que não vai, né, romper esse laço. Ora, isso aí é altamente, né, está altamente em contradição com a força das casas. Porque a força das casas, a vontade é a vontade do Capuleto e do Montecchio. O resto todo mundo tem que obedecer. E que negócio é esse de confissão? Claro, tem um caráter religioso, por isso ela é aceita. Mas ela acaba desenvolvendo a ideia de indivíduo. Estão compreendendo? Né? Então, a igreja aqui ela é colocada como essa esfera que, na verdade, auxilia os indivíduos contra, né, as forças da família, as forças mais feudais, digamos assim, né? E acaba fazendo avançar o individualismo. Porque o segredo do indivíduo não só é respeitado, mas ele é sacralizado. Segredo é uma coisa muito individual, né? Então, aqui é interessante ver que tem a igreja, o Estado e os indivíduos. Do outro lado tem só as casas nobres, as grandes famílias. Quem vocês acham que vai ganhar? Né? O Estado com a força militar, a igreja com a força simbólica e os indivíduos com os seus desejos, né? Que sempre foram suprimidos pelo desejo das casas. E aí, outro eu coloquei, os patriarcas não têm nome próprio, né? São Montecchio e Capuleto versus Romeu e Julieta, que questionam o papel do nome e estão dispostos a
abdicar do mesmo. O 8 é ambiguidade e reversibilidade são exploradas. Desde o amor pode levar à morte, até as ervas podem ser remédio veneno, o leito leva à tumba, a tumba vira leito, né? E tem uma oscilação muito frequente entre momentos de lirismo e de obscenidade. Porque aquele público era, ao mesmo tempo, um público muito acostumado com a palavra, né? Um público acostumado com a poesia. Romeu e Julieta é 90% em verso. Tá? Romeu e Julieta é 90% em verso. Só tem uma falinha ou outra ali que é 10% que é em prosa. Então era um público muito acostumado, embora fosse um público iletrado, tá? Que gostava de poesia, não sei o quê, mas tinha hora que falava, isso aí é meio frufru, a gente quer uma outra coisa. Aí tinha um momento engraçado, que normalmente esse momento engraçado ele é obsceno, né? O que para nós é obsceno. Mas na origem da comédia, né? Na origem da comédia, a origem grega da comédia, a comédia era muito ligada ao que nós chamamos de obsceno, a coisas de caráter erótico, né? De caráter sexual. Na comédia, os atores da comédia, eles entravam com um falo postiço enorme. Sim, já entrava para todo mundo rir, né? Que a comédia tinha a ver exatamente com a fertilidade. Era para a produção da fertilidade. Ela tinha que tocar nesse ponto, ela tinha que ter esse aspecto, né? E aí essa presença desses elementos cômicos, ao mesmo tempo, remete à fertilidade. E a Julieta nasceu perto da festa da colheita, perto da festa que está ligada à fertilidade. Nada escapava ao senhor William Shakespeare, né? Se fosse uma época depois, ele seria Sir William Shakespeare. Eu acho que deve ter recebido o título, né? Mas o Shakespeare era um cara que ele vinha de família humilde, né? O pai dele era um luveiro. Era importante lá na cidadezinha dele, mas não era um sujeito rico nem nada, né? Então, em Londres, quando ele chega, ele é um João Ninguém. E ele, em Londres, observou pessoas de diversos, né, níveis sociais sendo das forças do Shakespeare. Mesmo nas peças mais sérias dele, tem assim até tem sempre alguma coisa. Por exemplo, você pega o Rei Lear, que nós não vamos analisar, né? Tem uma hora que um nobre que está furioso com o sujeito fala: vou te dar um chute, seu vagabundo jogador de futebol, tá? Ele fala: seu vagabundo jogador de futebol, vou te dar um chute, né? Isso remete a uma prática popular entre as aldeias, né? Do futebol na Idade Média, que era o conflito entre as aldeias, conflito aberto, com uma bola, que na verdade é uma bexiga de animal, inflada, né? E só se ganhava de 1-0. O placar era sempre igual, era sempre 1-0, né? Porque a aldeia que conseguisse levar a bola até o marco da aldeia inimiga, sei lá, uma igreja e tal, e as pessoas acumulavam os problemas durante o ano inteiro. E na hora que era a terça-feira gorda de carnaval, né? E aí eles saíam para a pancadaria. Então, no meio do Rei Lear, que é uma peça dura, uma peça pesada, uma peça, enfim, aquelas assim, que você ficar com o coração petrificado. Aí tem um verso como esse: vou te dar um chute, seu vagabundo jogador de futebol. No Hamlet tem coisa engraçada também, né? Tem populares também. Então, só que aqui no Romeu e Julieta, isso está muito mais presente, né? É como se esse autor, que até então só fazia dramas históricos, que alguns chamam de tragédias históricas, eu prefiro chamar dramas históricos para diferenciar. Dramas históricos e comédias, ele fizesse uma coisa de transição. Ainda não tivesse muito certo de que a tragédia dele pudesse ser do início ao fim, né, dramática, aquela coisa mais pesada, que depois ele vai fazer. E vai fazer muito bem, melhor do que ninguém até hoje, tá? Bom, já falei muito hoje, queria que vocês E terminassem quem é que falando da fala a impressão. frase? Quem é que fala a frase? Damas, temei dos homens a inconstância. Sim. No ato 2, cena 3. É o próprio Frei que fala. É o Frei? É o Frei. Eu não lembro. É o Frei. Gostei. É o Frei, quando ele tá passando uma bronca no Romeu, dizendo: pô, você, até ontem à tarde, você gostava da Rosalina, agora você já gosta da Julieta, né? E Então ele passa um sofria pela sermão. Rosalina, porque a Rosalina não dava bola para ele, Os, ignorava-o. o pessoal da Fortuna Crítica, né?
Acho, inclusive, Débora, que isso é um resquício do que ele pegou do poema do Arthur Brooke, onde havia uma condenação do comportamento do Romeu e da Julieta, né? Porque, na verdade, o Shakespeare escrevia uma peça mais ou menos a cada 6 meses. Enquanto isso, ele trabalhava como ator, como diretor, como sócio do teatro, mandava dinheiro para comprar coisa lá em Stratford upon Avon, etc, etc. Então, às vezes, ele chupava alguma coisa, né? Não é que seja um trecho igual. Não, ninguém está dizendo que são as mesmas palavras, não é isso. Mas eles acham que ele acabou, vou botar o Frei aqui dando uma bronca e tal. Não se apercebeu de algumas, né? É, porque mas o Frei dá uma desculpa, que ele diz assim, não, tudo bem, como se assim, esse amor de vocês aí é fogo de palha. Parou. Eu vou casar vocês assim mesmo? O Frei é a figura mais incoerente. Vou casar vocês assim mesmo, que pelo menos vamos ver se acaba a rixa entre as famílias. De novo, a É. questão da rixa entre as famílias, tá? Eu queria que vocês avaliassem o que que foi a peça para vocês, o que que foi o dia de hoje, como é que foi essa conversa. Vamos começar no Além-Mar, com a senhora Elizabeth Souza. Tu sabes que eu sou Souza também? Ah, Só que é. com Z, sou Marcos Ovidio Pereira de Souza. Ora, eu é a primeira vez, eu lembro-me que era miúda e o meu pai contou-me a história do Romeu e Julieta. E então, achava que já sabia a história, nunca peguei, nunca li o Romeu e Julieta. E porque era uma história muito triste, e eu compreendi tudo o que ele tinha dito para mim. E agora peguei e achei que havia texto, partes do que a Julieta disse que eram tão bonitas e não tem importância nenhuma o que o Frei, não sei quantos, Lourenço. não liguei nenhuma ao que ele disse. Vocês estavam a comentar a igreja, não liguei nenhuma e gostei imenso de. Até tenho pena não ter lido mais vezes isto. Adorei a posição da Julieta dentro desta história toda. O Romeu achei sempre, quer dizer, está apaixonado, mas é sempre aquela posição fixa, enquanto que ela faz reflexão. Gostei das reflexões dela. Tem textos lindíssimos, partes de texto. Fiquei aqui perdida a tornar a ler, porque são muito benditos, são muito bonitos. Pronto. A mulher Julieta, ou a menina Julieta, encantou-me nesta história. Pronto. Perfeito, ela tem uma consciência muito grande. Ela diz assim: não jure por nada. Isso também é uma afirmação do individualismo, quando ela diz: não, você não vai precisar jurar pela igreja, nem pela família, nem por nada, por uma instituição. A questão é o nosso relacionamento, né? Ela tem uma maturidade impressionante. Não, é isso mesmo, tem uma maturidade impressionante. E mesmo acho que esta figura é a figura-chave deste romance, desta tragédia. Pronto, gostei muito. Que bom, E, Elizabeth. e gostei muito também de estar aqui com vocês. A Débora Obrigado. é muito animada, porque faz comparações com o cinema e não sei quantos. O apelido dela é Pimentinho. Ela não é Sou mole, muito não. animada. Eu não sei, é que Obrigada. eu sou da área de ciências, por isso, esta abertura à literatura foi depois dos meus filhos partirem. Eu estou a ler tudo o que me apetece. Pronto, Faz muito por bem. isso, isto Que é uma coisa coisa boa. muito boa para mim. Muito bom. Descobri que era a coisa que eu mais tinha gostado de fazer, que era muito reduzido. A leitura que fazia era muito reduzida em comparação com o que faço agora. Pronto. E os meus filhos também ficam muito contentes de saber isto. Que bom, Bom, Elizabeth. Vamos lá, Pimentinha. Você. Não, o que eu ia comentar foi um pouquinho do que eu já tinha comentado antes. É como se reler o texto de Romeu e Julieta desse uma outra dimensão, muito mais real do texto de Shakespeare. Ou você fica com aquela ideia muito romântica do amor entre dois jovens adolescentes e você perde um monte de coisas interessantes que no texto mesmo, o texto bem traduzido, acontecem. E eu não sei se pode. É uma história tão conhecida, foi como a Elizabeth falou. Às vezes a gente não lê o texto original porque sabe, acha que já conhece a história. Então, não tem necessidade de reler o texto. Mas eu reli o texto agora.
e reler o texto com o conteúdo muito mais fidedigno daquilo que Shakespeare escreveu é outra coisa, eu acho. Eu acho que, para mim, foi essa descoberta das partes eróticas, das provocações, da comédia que aparece em alguns trechos. Eu gostei demais de ter relido. E Otelo também, adorei ler Otelo. Foi uma pena que eu não participei do Pois dia é, do Otelo, Otelo. no outro dia. Até hoje eu não sei porque que o Zoom fez isso. Eu O chequei, Otelo, eu tinha um monte de coisas para falar do Otelo, mas agora Você estamos falou em do Romeu e Desdémona, Julieta. né? Não, é É, porque eu acho Otelo muito interessante também. sim. Muitas questões ali em Otelo, entendeu? E é como você falou, não são adolescentes, então tem realmente um peso na trama, que são adultos que estão ali participando, e a figura do Iago, tem umas coisas incríveis em Otelo, eu acho assim, impressionante. Mas é isso, o Romeu e Julieta, reler, para mim, foi uma redescoberta do texto. Eu tenho certeza que o texto que eu li quando muito jovem não era o texto real. Ou ele era abreviado, ou ele era resumido, porque tem um pouco isso também. Sim. Fazem assim, livros para a juventude. E aí pega o texto original e reduz o texto. E nessa redução do texto se perde muito do que é o texto mesmo, o que não se deve fazer nunca, entendeu? Então, além de você ter reclamado das versões cinematográficas, essas edições de livros, que às vezes são resumos das histórias, são assim, Assassinatos. eu fiquei sabendo, Romeu e Julieta, a história, morreram, amor romântico, Julieta na sacada, era só essa imagem que eu tinha de Romeu e Julieta, quando não é assim. Eu Tem, acho que o tem, meu Julieta é um dos textos mais secretos do Shakespeare, porque está soterrado. Ele está sim, soterrado. Todo mundo acha que sabe. Porque os exatamente, filmes e não sei o quê. Então é um texto que fica, ele é secreto. Você pega o por texto, isso que eu mas não achei é maravilhoso possível ler, isso tudo. E é é secreto. diferente. Porque ninguém sabe, que nem sabe Romeu e Julieta, a história do Rei Lear, né? E Nem a história do realmente, Hamlet o pessoal sabe direito, sabe alguma é, coisa, mas tem pedaços que realmente, como a Elizabeth falou, que a Julieta, ela não recita, mas é porque são versos, né, que são lindíssimos mesmo. E isso não diminui as outras partes, que são cômicas, que são interessantes, né? Que falam da disputa entre as casas. É muito bom, eu acho muito bom. Shakespeare está aprovado, com louvor. então Acho vamos que a para gente Hamlet. reler Amanhã, reler os clássicos, porque amanhã eu essa coloco o história de. resumo Pois é, e todo não, mundo conhece, mas na verdade não conhece nada direito, né? tem que Agora, eu resumo mesmo. confesso também que uma coisa que me espantou, aliás, isso até num filme, não sei em qual versão do Romeu e Julieta, que eles mostravam Romeu e Julieta muito jovens, o que de fato é, que na história ela tem 13, vai fazer 14, e a gente entende que os dois são muito jovenzinhos. Então, isso também, quer dizer, também é uma coisa que, quando a gente lê o texto real, é isso mesmo, são dois adolescentes. Aí é um pouco irritante, um pouco irritante, porque é aquilo que a gente falou, é muito rápido. Ele olha para a Julieta, já está apaixonado. O amor da Rosalina já acabou, já não existe mais Mas Rosalina. assim, Eles querem se casar. o Romeu e a Julieta, eles dão o tom da peça. Não, sim, é Imagina o isso. Romeu e Julieta contado no tom do Montecchio ou do Capuleto, no tom de um velho, uma coisa arrastada, né? Não pode, tem É, que ser, né? Já o Otelo foi contado no tom do Iago, aqueles detalhes indo se encadeando, aquela trama tal. Não é vagaroso, mas também não é rápido, não podia ser rápido, porque acontecia alguma coisa e aí o Iago avaliava como é que ele ia aproveitar aquilo, outras coisas tinham sido planejadas e por aí vai. Então o vamos terminar com personagem do Hamlet. Iago é fantástico, não é? Fantástico. É Para mim, o maior personagem do impressionante. Shakespeare. É Maior uma coisa assim inacreditável. Assim, a maneira como ele vai enredando os personagens é muito impressionante, Não, é muito, muito demais. impressionante. Demais. Impressionante, pois é. E depois, quando terminar a aula do Hamlet, vai ter uma surpresa. Uma surpresa? Eu vou falar para vocês, em primeira mão, o próximo curso da Universidade Livre do Alvito.